gente vai entrar no tema que está todo mundo perguntando, que é justamente sobre o Covid. Né? Todo mundo quer saber se vai ter vacina esse ano, se várias coisas. Então a gente primeiro tem que começar o tema. Então já diferenciamos vírus e bactérias, a ação de cada um, certo? Já falamos de antibiótico, né, que que mata as bactérias, essa reprodução das bactérias. E agora a gente vai entrar, na verdade, né, existem vários tipos de vírus, né? Vírus respiratórios, né? Então a gente poderia começar agora, para a gente entrar nesse tema do Covid, explicar as diferenças dos vírus, e aí a gente entra no Covid e depois a gente vai falar de vacina, entre outras coisas. Perfeito. Não, você tem a questão do tipo de vírus, você tem o vírus, ele pode ser, no caso, um vírus, e aí ele tem DNA, ou um retrovírus que tem o RNA. Então, é a quantidade de material genético que você tem. No vírus comum, você vai ter as duas fitas de DNA. A evolução desse vírus é o retrovírus, que é o caso do HIV. O que é o retrovírus? Ele só tem a molécula de RNA. E aí, qual que é a vantagem? A vantagem no caso de como que ele ele é mais rápido no processo de virulência. Imagina o seguinte, o vírus que tem um DNA, ele coloca o DNA dentro da célula hospedeira, e aí esse DNA vai desocupar o DNA do hospedeiro, vai assumir o controle, para depois produzir o RNA viral. Entendi. Esse vírus que tem, no caso, o retrovírus, ele é mais eficiente. Ele já entra, ele já desocupa e ele já é o próprio, ele já acelera. Então vamos supor o seguinte, enquanto esse vírus de DNA ele demora 1 semana para começar a replicar os vírus, esse de retrovírus ele demora 2 dias. Então, a nível de virulência, esse aqui consegue contaminar mais rápido as células do que o de DNA. Então, você tem a primeira evolução é essa. E aí, cada tipo de vírus, como você falou, vírus respiratórios, os vírus, eles atingem células específicas. Então, você tem, por exemplo, dificilmente você vai ter vírus, por exemplo, no rim ou no intestino, entendeu? O vírus, ele gosta de células onde você tem... Por que você tem grande quantidade de vírus em células respiratórias? Por causa do oxigênio. Então, são células que são oxigenadas com maior intensidade. Então, eles querem o oxigênio porque quanto mais oxigênio, mais rápido a replicação. Por exemplo, se eu pego uma célula muscular e coloco o vírus não vai infectar essa célula. Ele vai procurar o quê? As vias respiratórias, por causa do oxigênio. E porque são células, vamos dizer assim, mais suscetíveis, são mais fáceis de serem infectadas. A célula muscular, ela é muito rígida. Então, dificilmente o vírus conseguiria encontrar um mecanismo de entrada. E aí você tem outros locais do corpo. Por exemplo, dificilmente você vai ter vírus na pele, por exemplo. Né? Pensando em questão viral. O que você tem na pele, geralmente, é ação de bactérias ou ação de fungos, no caso de micoses. Então, o vírus ele precisa estar dentro do seu corpo. E aí, o que acontece? Depois disso, o vírus ele vai começar a migrar. Só que ele migra sempre para um processo paralelo ao nosso organismo. Consegue entender isso? Então, assim, ele não quer, por exemplo, eu tenho vírus no meu fígado? Não, porque para o vírus não é vantagem. Ele vai ter muito mais trabalho. Ele vai ter muito mais trabalho. É como se ele pensasse na questão de colonização de terra. Cara, se está dando sucesso ali no sistema respiratório, nas vias respiratórias, aí você pergunta, qual o melhor lugar para o vírus? Vamos falar assim, qual que é o palácio para o vírus? São os pulmões. Porque nos pulmões é onde ocorrem as trocas gasosas. Então lá ele vai encontrar o quê? Um ambiente favorável, úmido. E aí o que acontece? Pensa comigo. O vírus, ele não quer ir para outros organismos? Por exemplo, vamos supor que eu esteja com vírus. O vírus está dentro do meu corpo. Ele quer ir para o seu. Como que ele migra? Pelo ar. É o trampolim. Ele já fica no pulmão, porque ele já vai ficar próximo de uma retirada. Então, se o vírus estiver no meu fígado, como que ele vai sair do meu fígado e vai para o seu? Você entende isso? Esses vírus, eles querem esse trampolim.
Então eles precisam de umidade, eles precisam dessas partículas. Por isso que ele se aloja nos pulmões. Processo de respiração, inspiração e expiração. Quando você expira, Por que a gente espirra? Cara, isso é muito louco. O vírus que faz a gente espirrar, o vírus da gripe, né? O vírus da sequência dos HN1. Para ela atingir o objetivo dela. Para poder. Porque ele quer sair. Ele quer sair. É tipo aquela coisa, filhos, colonizem, vambora, saiam de mim e vão para outros. Você espirra porque o vírus ele começa a fazer uma irritação, e aí quando ele te irrita, ele faz com que você tenha uma secreção, porque ele precisa ir com as partículas. Imagina que as partículas sejam trenó. Ele não pode ir seco, ele precisa da umidade. Então ele faz com que ele estimula para que você produza a secreção, e aí ele estimula para que você espirre. E aí, quando você espirra, o vírus, não quer dizer que ele abandonou você, mas ele mandou a sequência de filhos que ele produziu no seu corpo para o meio externo. E aí você tem esse contágio. Por isso que a questão das máscaras, né, o contato direto, e aí a questão, Léo, questão dos óculos também. Por isso que é importante a gente entender que usar aquela proteção que o pessoal está usando agora, aquela máscara, ela é eficiente. Porque o que acontece? Não adianta nada estar protegida daqui para baixo, mas olha só, eu estou com os meus olhos à mostra. Se cai uma partícula com vírus nos meus olhos, cara, entrada. O vírus entra pelos olhos. Rapaz, amanhã aqui em casa vai ter 18 dessa aí, você pode ter certeza. Tem que ser. Aquela lá é a mais eficiente. Por mais que a máscara, ela acaba sendo, vamos dizer assim, é melhor do que nada. Mas você fica... Na verdade, até a questão do contágio. Eu li uma pesquisa falando isso, que a questão dos olhos é muito mais propício, muito mais fácil a gente ter a contaminação ocular pela contaminação olfativa e palativa. Rapaz, interessantíssimo, né? Aí eu fico falando pra galera que a máscara, ela você não está deixando de ter o vírus ali. Né? Então, não, vamos usar máscara, acabou, pode trocar ideia, pode... Não é, só você tá fazendo com que o contato não seja tão exposto, né? Você não fique tão exposto ao contato das partículas. E voltando nessa situação do Covid agora, ele é um vírus respiratório, né? Como você acabou de explicar. Sim. E tem até uma perguntinha que eu ia falar aqui. Essa demora do vírus de DNA acontece por conta dos processos de transcrição e tradução que tem que ser feitas pelo DNA? Desculpa, eu não entendi, Léo. Essa demora dos vírus de DNA acontece por conta dos processos de transcrição e tradução que tem que ser feitas pelo DNA? Isso mesmo. Isso mesmo. É isso que o vírus faz no nosso corpo. É isso que ele faz dentro da célula. Quando a gente fala de transcrição e tradução, é o processo que ele está replicando a quantidade de células e ele está aumentando a quantidade de vírus, né? Vamos falar assim, uma descendência viral. Então o vírus entra no material genético e ele começa a fazer esse processo de transcrição e de tradução. Ou seja, transcrição, ele está transcrevendo. Tradução, ele está traduzindo. É como se fosse o seguinte, duas coisas. Ele aumenta o material genético, que aí ele vai fragmentar, e aí ele vai produzir mais cápsulas proteicas. Porque o vírus não pode sair só o material genético. Tem que ter pelo menos alguma coisa. É igual você sair do supermercado sem sacola. Você precisa colocar, é como se fosse a embalagem, entendeu? Porque se o vírus entra, se somente o material genético do vírus entrar, ele facilmente é identificado pelo sistema imunológico. Nós temos células, os glóbulos brancos, os macrófagos, eles são sentinelas. Na hora que entra um material genético estranho, ele já sinaliza e vai lá e destrói. Então, quanto mais camuflado tiver esse material genético, mais difícil dele ser identificado. Por isso que o HIV, ele não tem a questão, quando a gente fala a questão de vacina. Porque ele muda muito rápido o seu código genético. E a gente não consegue descobrir justamente esse código. Né? A gente não consegue. Por exemplo, a gente estava falando de evolução de vírus. Existem aí, no Brasil existem 4, mas no mundo existem 5 tipos de vírus da dengue. Então, olha só, é uma evolução.
Esse quinto, ele tá na Indonésia, ele não chegou aqui. Espero que não chegue, mas do jeito que tá, cara, hoje já estourou um surto de ebola, então, na África. Então, assim, vamos parar para pensar o seguinte. O que quer dizer isso? Quer dizer que, teoricamente, para dengue, eu deveria ter 5 vacinas. Pensando na questão de vacina para Covid, já foram identificados 3 tipos de DNAs diferentes de Covid. Na lógica, seriam 3 vacinas. Então, eu tenho que fazer a vacina para esse primeiro código, a vacina para o segundo e a vacina para o terceiro. Uma vacina só não atinge os 3. Esse é o problema. Porque eu já então, tenho 3... quanto mais variações genéticas eu tiver do Covid, pior é mais vacina eu vou ter que produzir. E aí, por isso que a vacina vai demorar. Por que a vacina demora? Porque eles têm que fazer uma vacina que é ampla, que atinja esses 3 grupos. Vamos supor aqui, hipoteticamente, que hoje, quando eles falam assim, consegui uma vacina tal, pode ser que a vacina que eles conseguiram só atinja esse grupo. Vamos chamar de Covid europeu. Então, a gente tem 3 tipos. O Covid asiático, o Covid europeu e o Covid sul-americano, que é o que nós temos aqui. Porque já foi provado que o material genético do vírus Covid do Brasil é diferente da Europa e o da Ásia. E aí você tem que pegar a vacina. Essa vacina ela tem que atingir o máximo possível. Vamos supor que hoje ela só atinja o asiático. Ou seja, essa vacina para a gente não faz efeito nenhum. A gente tem que ter uma vacina ou que atinja os 3, ou 3 vacinas para cada um deles. E a gente tem que tentar fazer isso o mais rápido possível, justamente para ele não se replicar mais. Cara, essa é a parada. O outro problema é o seguinte, eu não quero ser portador de notícias ruins. Você conhece o Átila, velho? Conhece, não conhece? Conheço. Pô, o Átila é amigo pessoal meu, cara. A gente troca mensagem praticamente quase que toda semana. E toda vez que a gente vai falar sobre esses assuntos, a gente sempre vê uma margem um pouco negativa. Por quê? Porque o que acontece? Pode ser que, enquanto a gente está produzindo a vacina, surja um 4º tipo. Eu não quero ser o terrorista, eu deixo isso pro Átila. Mas pensa bem, se esse vírus conseguisse mutar muito rápido, a gente está falando que vai ter uma vacina. Isso é um pensamento positivo. Claro. Mas pensa comigo. Querer é uma coisa, ter é outra. Senão, nós já teríamos a vacina para o HIV. Por que o HIV não tem vacina? Porque não dá para fazer vacina. Se o Covid pegar a manha de conseguir se mutar rápida, e esse vírus ele é inteligente, cara. A gente fala numa questão, sabe, a gente fala numa questão de inteligência, que o vírus não tem vida, mas ele é tão, vamos colocar assim, ele é tão inteligente, Léo, que ele sabe quando está tendo o combate e ele baixa a guarda, que são as ondas. Porque ele sabe o momento certo de atacar. Ele sabe o momento de, opa, me descobriram, deixa eu ficar de boa aqui. Aí ele entra no processo de isolamento, né? Ele vai entrar no próprio isolamento em si. Ele vai entrar num processo inerte. E aí ele vai ficar lá de boa, paradinho, e aí quando a gente... Esse é o problema. Por isso que a gente fala muito essa questão de quebrar a quarentena, quebrar o isolamento. Porque é o que o vírus quer. O vírus quer pessoas circulando. Se a gente sai de circulação, ele estabiliza. Só que aí eu respeito, você respeita, mas uma pá de gente não tá respeitando. E essa galera sai. É o que o vírus quer, mano. Eu vi uma charge muito sensacional, que era tipo a mulher abrindo o portão, botando o pezinho pra fora, e o vírus lá na esquina com a cordinha assim, ó, esperando pra poder puxar. Mas é isso. O que acontece? A gente tá falando, se a vacina surgir no final do ano que vem, vai ser a vacina mais rápida feita na história humana. Então a gente está falando de 2021, cara. Porque, na verdade, olha só. Vamos supor que eu fiz a vacina. Tá aqui a vacina, Léo. Ó, vacina aqui, beleza? Beleza. Só que essa vacina, ela tem que atingir, pela OMS, ela tem que atingir 80% da população mundial. Ou seja, você tem que pegar o genoma humano e falar, olha, essa vacina é eficiente em 80% da população mundial. Se eu tiver uma vacina, ela só atinge 20%, é vacina? É. Mas, porra, quantas pessoas que eu estou imunizando? 20%. Essa escadinha. Então, cada dia eles estão aumentando essa porcentagem do grupo de pessoas, né?
Mano, tem muita pergunta, tá ligado? Eu vou ter que Não, selecionar. vamos ler, Léo. Vamos dar prioridade para quem tá falando. Eu calma aí. Da vacina já foi, mano. Essa já foi. Vamos ver uma outra aqui. O Evelyn Pires 20. Eu não entendi tua pergunta. Manda de novo, por favor. Tá? Aqui ela mandou. Já existe uma nova forma em crianças onde os sintomas graves parecidos com a doença da Kawasaki após 20 a 40 dias depois da contaminação. É um vírus super inteligente e imprevisível. Isso, ela fez, foi muito boa, Evelyn, muito boa. Ela fez, na verdade, a questão de um comentário. Cara, esse é o grande problema. Ele é um vírus muito inteligente, então ele sabe o momento de ataque. E aí o que acontece? Por exemplo, aqui em Brasília, a gente está falando da questão de quebrar a quarentena. Se a gente quebra a quarentena agora, a gente está indo no momento propício de oscilação metabólica. Ou seja, a gente está indo para o frio. Mas onde o nosso corpo gasta muito energia. Filipão, mano, e os casos... na verdade, duas coisas que eu queria perguntar. Agora a pergunta é minha. Primeiro, os casos remissivos. E Oi? segundo, os casos remissivos, primeiro? Né, que voltam. Isso, cara pega, né, o cara pegou o vírus e aí todo mundo fala que ele fica imune. Certo? Quantas cargas genéticas nós temos? 3. E aí ele pode pegar o outro... É igual o dengue. Analise igual o dengue. Dengue 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. É isso. Você pode pegar o Covid sul-americano, depois você pode pegar o Covid europeu, depois você pode pegar o asiático. É isso. Então, assim, tá. é esse pensamento que a gente tem que tomar muito cuidado. Tem gente que já teve o Covid, já deu positivo, e acha assim, beleza. Isso aconteceu muito no começo, Léo. Opa, eu tô imunizado, tô de boa, eu posso fazer o meu rolê. Não pode, cara. Porque você não sabe. Se você pegar o Covid, é igual dengue. A dengue, a primeira vez que você pega a dengue, ela tem uma ação no seu corpo. Quando você pega a dengue de novo, cara, ela já evolui para hemorrágica. É tipo assim, a dengue 1 entra em você, te dá uma porrada. Mas você, se baqueia ali, mas beleza. Se você pega de novo a dengue, e aí você vai pegar, claro, tipo 2 ou tipo 3, ela já vem com a porrada maior e já gera a questão da hemorragia. Então, por exemplo, se a gente pensar a gente não sabe hoje, por exemplo, vamos supor que eu peguei o Covid, beleza, passei lá 14 dias, tenho a imunidade para o 1. Eu não sei como o meu corpo vai reagir com o 2. Pode ser que o 2 já seja o caixão. Você entendeu? Mas eu tinha imunidade. Tinha, mas ele vem mais agressivo. E é essa pesquisa que está sendo feita. E aí a comunidade científica está tomando muito cuidado para falar isso. Falar assim, cara, o pior está por vir. Porque não é você pegar a primeira vez. Porque pela primeira vez a gente está vendo que ele em várias pessoas, ele é fulminante. Se você pegar, a gente não sabe a segunda. Porque nós não tivemos ainda a segunda onda. E aí colocaram uma galera de risco, né? Colocaram uma galera de risco. Sim. Tiraram uma galera. Não, essa galera aqui não pega. Não... E quantas pessoas mais novas, de 20 anos, morrendo, 30, o cara que não tem problema nenhum. Mas aí, como você está dizendo, né? O cara pode ter pegado uma das 3 replicações aí, mano. E aí você não sabe qual é a força dessa parada. Tá, tem comentários aí. Vê aí, Léo. Não, ela está dizendo aqui, sou enfermeira, tento acompanhar todos os estudos. O que eu quis dizer que são novas formas de mutação e reincidência do vírus. É isso. Isso, é isso mesmo que a gente está falando. Que a questão da mutação, dos tipos de Covid que nós temos e a questão da reincidência, ou seja, como que a pessoa pega novamente o Covid. Como que vai acontecer? Mano, e eu ainda não consegui pegar o mapa, na verdade, estudar o mecanismo reacional da cloroquina. O que você tem algum estudo que você fez recentemente sobre esse medicamento? A cloroquina ela vai agir na questão sintomática. Então ela não vai no vírus, ela vai no sintoma. Então ela ameniza a questão, ela ameniza a insuficiência respiratória. Então esse é o problema, porque o Covid ele atinge diretamente e complica, né,
no caso, a respiração, que é o que causa, em muitos casos, a falência. Ou seja, não é o vírus que mata, teoricamente. É igual ao HIV. Não é HIV que mata. Ele só desestabiliza o seu corpo e te deixa vulnerável. E aí você fica vulnerável para uma pneumonia e vice-versa. O processo do Covid é porque ele atinge de forma tão agressiva o nosso sistema respiratório, e a cloroquina, ela vai te dar um potencial a mais. É como se eu estivesse dando um plus maior. Gás, né? Dando um gásinho. Um gás maior na questão de respiração. Então ele vai potencializar a minha respiração ali para que, mesmo que eu não tenha... ele te dá uma resistência respiratória. Então, mesmo que eu não tenha ali um aparelho mecânico de ventilação, ele pelo menos vai tentar aumentar o processo de hematose, que é a troca de gás em que ocorre nos alvéolos. Mano, e a relação Covid e frio? Oi? Relação entre o vírus e o frio. Porque você falou que no frio... Sim, vamos lá. Olha só. A questão do frio é o seguinte. O nosso corpo, questão de termologia básica, o nosso corpo ele gasta mais energia no frio para manter o nosso corpo aquecido. E aí é questão de gasto energético. O nosso corpo gasta mais energia, por isso a gente come muito no frio, porque a gente gasta mais energia. Manter a nossa temperatura 36 graus e meio no frio é mais difícil do que no calor. Pronto. Porque a gente perde muito calor para o meio externo no frio. A questão de regulação térmica. E aí o que acontece? Concorda comigo que eu estou gastando energia e aí o meu metabolismo ele oscila muito. Então por isso que no frio é muito difícil meu sistema imunológico... É como se meu sistema imunológico não tivesse 100% eficaz. Porque eu estou tirando energia do sistema imunológico e estou mantendo meu corpo aquecido. O nosso corpo trabalha assim, Léo. Ele faz de tudo para economizar energia. E aí sempre a gente entra desde... como uma molécula. Ela sempre quer isso. Então assim... Tanto é que quando você pensa, você olha para uma cama e para uma esteira, o seu corpo pensa em ir para a cama. Por quê? Porque ele não entende que você vai gastar uma energia tão preciosa em cima de uma esteira correndo. E aí ele te dá a preguiça. Então a preguiça é a forma que o seu corpo te dá para que você não gaste essa energia que para ele é muito valiosa. É uma moeda energética muito preciosa. A questão do frio é porque, então, no frio, a gente gasta muita energia para manter o nosso corpo aquecido. E aí eu deixo quem vulnerável? O meu sistema imunológico. Por isso que você tem a grande quantidade de gripes, né? A ação desses vírus de influenza, eles ocorrem muito mais no frio, porque é quando o meu sistema imunológico ele está desregulado. Por quê? Meu corpo está aquecendo, não está? Ele está trabalhando o tempo inteiro para manter meu corpo quente. Nisso, ele acaba deixando desregulado o meu sistema imunológico. E é nesse momento que os vírus oportunistas atingem e conseguem nos infectar. Entendi. Agora, um questionamento. A seca também, que é um outro período, né, do ano, aumenta muito essas doenças respiratórias. Certo? Não peguei, cortou. Vou ler a pergunta. O clima seco de Brasília também ajuda nessa transmissão? Porque temos tantas doenças respiratórias nessa época. Por causa da falta de umidade. O que acontece? No caso de Brasília, a gente sofre muito pela questão... Como o ar aqui é muito seco, então a questão da umidade, ela resseca as nossas vias. E esse processo de ressecamento, ele acaba alterando drasticamente as nossas fossas nasais. Então, o que acontece? A gente fica muito mais propício à questão de um contágio nesse processo, porque a gente sente dificuldade de respirar. Quanto menos úmido o ar estiver, você pensa a questão de um corredor. Por que os quenianos vêm para cá pô, os caras correm no meio da África, da savana africana? Os caras vêm pro litoral, vêm pro Rio, vêm para São Paulo, eles voam, porque eles estão correndo num ambiente úmido. Né? Eu falo que aqui em Brasília a gente meio que calango, sacou? Quem corre em Brasília corre em qualquer lugar. Por causa dessa questão de adaptação. E o que acontece? O aumento de doenças respiratórias no período da seca é porque a ausência de umidade, ela dificulta... A gente tem aqui nessa parte o que nós chamamos de coonas. As coonas, elas umidificam o ar.
Então, o que acontece? Por isso que a gente tem essa questão da dilatação. Por isso que muitas vezes as coanas são tão exigidas que elas acabam sangrando. É o esforço, é o ressecamento. Então, ela serve ali para fazer tanto a questão de purificação quanto de umidificação e aquecimento. E aí você tem esse processo, ou seja, você acaba tudo que o seu corpo ele não consegue trabalhar com uma eficiência, é igual um carro sem óleo. Pronto. Essa é a analogia. Tira o óleo do carro. O motor vai chegar uma hora que ele vai precisar de lubrificação. E se ele não é lubrificado, ele o quê? Fica vulnerável. É o mesmo processo aqui, na seca. Se você não tiver umidificação das suas vias respiratórias, elas acabam abrindo demais. E aí elas acabam ficando mais... elas não funcionam da forma como deveria. E aí você fica vulnerável. É esse processo. São as barreiras biológicas que nós tomamos, as barreiras naturais. E aí, nesse processo, na seca, fica muito mais fácil você ter o contato e a inserção desses agentes patológicos no corpo. Filipão, aula boa passa rápido, mano. Não estamos aqui... Falta 45 minutos para acabar a nossa live. Quanto tempo? 45 segundos, mano. 45 Caraca! Segundos. Já passou. 30 horas. Caramba, que bacana. Primeiro, te agradecer, mano, por tudo que você fez, pela sua contribuição. Eu acho que valeu. A galera tá aí, todo mundo muito feliz com a sua explanação. Teve adulto, teve criança, todo mundo entendendo de forma bem didática aquilo que você queria passar e transmitir para a galera. Cara, minha gratidão, só tenho a te agradecer. Valeu, Léo, tamo junto. Quiser outra, mais pra frente, só me chamar. Obrigado mesmo. Um abraço para os seus alunos, beleza?